O câncer tem cura e a nutrição adequada ajuda a melhorar a imunidade, tanto no diagnóstico até a cura dessa doença. Bom dia, hoje eu vou conversar com você sobre o consumo de peixe e imunidade. Existem diversas curiosidades, existem pontos importantes que podem ajudar você a aumentar a sua imunidade. Eu vou aproveitar para deixar escrito aqui, como de praxe, o tema da nossa live, né, que vai ser consumo de peixe. Se a tela estiver tremendo, é por conta da minha escrita. E aí eu peço para que vocês aproveitem para me dizer se estão me vendo, se estão me ouvindo. Olá, bom dia. Eu só não consegui ver seu nome. Fê Noronha, seja bem-vinda. Deixa eu fixar aqui o comentário. Se estiverem vendo e me ouvindo bem, eu peço para me dar um joinha. Se a imagem estiver boa também, isso é importante para a nossa comunicação. Bom dia, Alessandra. Como é que você está? Tudo jóia? Legal, então eu vou começar a conversar com vocês, né? E a gente vai falar um pouco dos peixes. E antes de comentar sobre eles, eu gostaria de... Opa, caiu meu celular aqui. De tirar alguns mitos que existem em relação ao consumo de peixe, em especial aos frutos do mar, né? E acho que é importante ser destacado isso, principalmente pela questão do mercúrio. A indústria farmacêutica, ela vende hoje suplementos e ela vende a ideia de que aquele suplemento não tenha mercúrio. Vamos partir do princípio que ela é verdadeira, que ela realmente não tem mercúrio, né, nos suplementos de ômega 3, em especial o EPA e o DHA. Para quem não conhece, o EPA é o ácido eicopentazaenoico e o DHA é o ácido docohexaenoico, que são as principais moléculas ativas do ômega 3. Vamos supor que a indústria farmacêutica vende uma coisa verdadeira, vende uma quantidade certa ali dentro e não tem mercúrio. E aí a gente vai olhar o alimento. O alimento, quando a gente vai fazer essa análise, existe um órgão extremamente importante responsável pela fiscalização do peixe, que é o Ministério da Agricultura. Todos os produtos de origem animal que são comercializados no Brasil, eles são comercializados com carimbo do CIF, né, Selo de Inspeção Federal, ou dos órgãos que estão indiretamente vinculados a ele, que é o Selo de Inspeção Estadual, aqui no estado de São Paulo, chamado de CISP, ou nos municípios de SIM, Selo de Inspeção Municipal. Então existe um controle rigoroso em relação à qualidade desse alimento. Oi, Cris, bom dia. E não somente ao mercúrio, como essas grandes empresas fazem. A gente está falando de mercúrio, cádmio, chumbo, que são os metais pesados que são fiscalizados pelo Ministério da Agricultura. Então eu vou repetir: mercúrio, cádmio, chumbo, todos eles são analisados, e o arsênio, que é outro metal pesado também, são analisados pelo Ministério da Agricultura em relação à presença dessas substâncias. Então, quando a gente olha o Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes, que é um documento federal, inclusive disponibilizado até em inglês, porque vários alimentos são exportados, a gente não encontra mercúrio, não encontra cádmio, não encontra chumbo, não encontra arsênio. No peixe que é comercializado no Brasil, não existem esses metais pesados. Então, o primeiro ponto é tirar da nossa mente que comer peixe ele é prejudicial à saúde em relação à presença de metais pesados. Essa informação é falsa e a indústria ela sempre usa o poder dela de marketing para falar que o suplemento dela não tem o mercúrio, né? Mas eu não vi ela falar que não tem outros metais pesados e eu não tenho uma comprovação de um órgão isento que não tenha relação com ela. Existem de órgãos particulares que vão fazer análise. Eu não vi isso numa pesquisa científica desses suplementos. Mesmo que haja, a gente já sabe que no alimento in natura eu não tenho a presença desses metais pesados e a pessoa poderia consumir sem problema esse alimento, essa substância, inclusive crianças na introdução alimentar, tomando cuidado, claro, em relação
as espinhas do peixe e outras questões do cozimento para a oferta da criança. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês, porque existe uma tentativa da indústria farmacêutica desqualificar o alimento in natura e colocar o dela como superpoderoso. Tudo bem, existiu o produto dela, mas agora desqualificar o outro, isso é uma narrativa que eu, como profissional da saúde, eu tenho muito cuidado, porque a indústria ela faz uma narrativa sempre para supervalorizar o dela e para desvalorizar aquilo que vem da mãe natureza. Até hoje, a indústria farmacêutica não conseguiu mostrar que o produto dela é melhor do que da mãe natureza. Até hoje não conseguiu. Pode ser que amanhã consiga. Hoje não conseguiu. Então esse é o primeiro passo, de tirar esse medo, de tirar esse receio das pessoas de prescreverem peixe, dos nutricionistas e profissionais da saúde indicarem peixe, achando que esse alimento ele vai causar alguma intoxicação por metal pesado. A gente não tem evidência disso, olhando um dos principais documentos do Ministério da Agricultura. Por sinal, o Ministério da Agricultura ele não só analisa metal pesado, como analisa a presença de antibiótico. Não existe presença de antibiótico nos peixes, e ele também, quando você vai consumi-lo, né, você vai consumir o peixe, não tem antibiótico ali naquele alimento, e você não tem a presença de agrotóxico. Até mesmo a presença de agrotóxico, ela é analisada. Felipe, como é que você está, meu cara? Tudo bom? Então, acho que é importante ser valorizado e questionar a pessoa que gosta da indústria farmacêutica, perguntar se eles fizeram análise de agrotóxico ou de antibiótico. Eu acho que vale a pena também, já que eles estão querendo se comparar ao alimento in natura, questionem ele e peguem a lista do Ministério da Agricultura de todos os agrotóxicos utilizados e de todos os antibióticos que foram utilizados. Então, vocês podem também questionar a indústria farmacêutica, e eu nunca vi em nenhum potinho de suplemento essa questão de ausência de agrotóxico e ausência de antibiótico. O alimento in natura a gente tem já essa informação. Então, acho que mais uma vez, fortalecendo a importância da prescrição de alimento. Nada contra o suplemento, mas a prescrição da fonte de energia, da fonte de vida, que é o próprio alimento. Outro ponto que eu gosto bastante de comentar e valorizar é a questão dos peixes. Quando a gente fala de peixe, eu estou falando de um alimento de muito fácil digestão. É muito mais fácil a pessoa fazer a digestão das proteínas do peixe do que de outras, de forma alguma desqualificando as proteínas do boi, do cordeiro, do coelho, da capivara, do frango, de forma alguma, são excelentes proteínas, mas quando a gente tem alguém que está numa situação que ele tem uma dificuldade maior para digerir o alimento por múltiplos problemas, o peixe é uma excelente opção para a digestibilidade daquela proteína. A composição de aminoácidos é extremamente interessante, então, ou seja, o primeiro ponto, não se faz célula imune sem proteína de qualidade, né? Vou repetir, não se faz célula imune sem proteína de qualidade, e o peixe tem uma proteína de maravilhosa qualidade, de excelente qualidade. E eu não vou parar ainda nessa questão só da qualidade da proteína, eu vou além. Tem outros minerais importantes, o ferro, né? Quando a gente fala de anemia, eu preciso pensar também na questão do ferro. O peixe é fonte de ferro, o ferro de melhor qualidade, que a gente chama de ferro M. Eu tenho também a presença do iodo. O iodo é importante para o funcionamento do nosso organismo. Eu falo a gente, mas os profissionais sabem que o iodo é fundamental para o funcionamento da tireoide, que é essa glândula que fica nessa região, tanto para a questão da manutenção da energia e outros processos metabólicos, e o peixe é fonte de iodo, porque o iodo vem do mar. Existe o sal iodado, que pode até ser um assunto à parte para a gente conversar, que é um sal bom, é de qualidade, mas quando a gente fala dos frutos do mar, a fonte de iodo ela está direto ali na fonte, está direto em contato com você. Então, é um alimento positivo. E eu também preciso destacar a presença do zinco. O peixe contém zinco, as carnes de maneira geral contêm zinco, mas o peixe também é uma fonte de zinco. Alexander, o que vai fazer o zinco? O zinco está diretamente associado à imunidade. Então, a gente tem um papel positivo da imunidade
em relação ao consumo dos peixes. Dessa maneira, se você prescreve peixe, se você consome peixe, você vai contribuir para oferecer mais proteína para esse paciente com câncer, você vai ajudar na oferta do zinco para esse paciente, na oferta de iodo, claro, com sempre a sugestão do consumo do sal iodado, e também você vai contribuir para que eu tenha, né, eu, no caso, o paciente, tenha um sistema imune mais preparado para que a gente possa lidar com processos de quimioterapia, radioterapia ou cirurgia. E falando de segunda-feira, milhares de pacientes no Brasil começam hoje ciclos de quimioterapia. Normalmente, os ciclos começam às segundas, né? Claro que existem exceções, mas os hospitais estão programados para fazer já esse ciclo a partir da segunda-feira. Então, eu já consigo oferecer uma oferta boa de proteína, que é excelente para a imunidade, boa de iodo, que é importante para o funcionamento do corpo, boa de zinco, que é importantíssimo para a questão imune. E aí, quando a gente entra nos outros, estou olhando o roteiro aqui para não me perder, a gente entra nos peixes, né? Ah, mas tudo bem, eu vi que é interessante, eu vi que ele tem proteína, eu vi que ele tem o ferro, eu vi que ele tem o iodo, eu vi que ele tem o zinco, todas essas substâncias são importantes para o organismo, destacando proteína para a imunidade e zinco para a imunidade. Como é que fica então o peixe que eu vou consumir e a forma que eu vou preparar esse peixe? Aí eu vou começar pelos peixes de água doce. Tanto peixe de água doce e água salgada, eles vão ter o ferro, eles vão ter a proteína, eles vão ter o zinco. Apenas o peixe de água doce, ele não vai ter o iodo, porque o iodo é de origem marinha. Então, se a gente fosse analisar a quantidade de iodo, o iodo é muito pouquinho, quantidade muito pequena e insignificante. Mas, se eu for falar de peixe de água doce e peixe de água salgada, eu vou ter fonte de proteína, fonte de ferro e fonte de zinco. Quando a gente fala fonte de zinco e fonte de proteína, eu estou ajudando diretamente na imunidade. E não existe tratamento excelente do câncer sem imunidade. Sem imunidade não tem como a gente tratar uma pessoa com câncer. Então é fundamental que o foco do paciente que esteja com câncer é manter essa imunidade alta sempre, e é o que eu venho sempre trazendo para vocês aqui como conteúdo. Oi Dani, bom dia querida, como é que você está? Agora a gente vai começar a fazer algumas outras diferenças. Quando, por exemplo, a gente fala de peixe de água doce e de peixe de água salgada, existe um nutriente que a gente vai ter em excelente quantidade no peixe de água salgada e não vai ter no peixe de água doce. Vocês sabem qual que é o nome dessa substância? Alguém chuta? Alguém arrisca? Qual nutriente que eu encontro em importante quantidade no peixe de água salgada e não encontro em importante quantidade no peixe de água doce? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos lá. Ômega 3. Então, essa é a principal molécula que está presente nos peixes de água salgada e praticamente não tem no peixe de água doce. Então, quando a gente fala de ômega 3, a gente tem uma molécula que tem um papel importantíssimo na imunidade, importantíssimo na formação das células, e eu não tenho no peixe de água doce. Ah, então significa que peixe de água doce não é bom? Não. Eu tenho proteína e zinco, que são dois importantes formadores da célula imune. Então, esse é o primeiro passo. Né? Eu já tenho uma excelente qualidade no peixe de água doce. Mas, quando eu posso incluir durante a semana peixes de água salgada, eu consigo oferecer um peixe que vai contribuir um pouco mais para a imunidade desse paciente. Minha tela deu uma travadinha aqui, mas eu acho que foi só essa questão. A Dani perguntou, pode ser peixe congelado? Sei que fresco seria melhor, mas é mais difícil achar. Dani, pode totalmente ser congelado, viu? Sem problema algum. E o ponto que eu trago é o seguinte, o bom não pode ser inimigo do ótimo. Eu gosto sempre de repetir essa frase não é minha, eu ouvi de um médico, provavelmente ele ouviu essa frase de outra pessoa, que é o seguinte, às vezes quando a gente não encontra o peixe fresco, que é comum não encontrar peixe fresco, a gente não está ali
na beira da praia e esperou de madrugada para ele trazer o peixe para a gente, né? Ou quando a gente fala de peixes de águas profundas, que ele vem de outros países, ele vem congelado também. Então, o primeiro passo que eu quero trazer é o seguinte: o bom não é inimigo do ótimo. Então, se você tem mais facilidade de acesso a um peixe congelado, por favor, consuma ele congelado. Se você tem mais facilidade de acesso ao peixe enlatado, excluindo depois aquele óleo, que não é bem-vindo para a alimentação, também é muito bom. O que não é legal é quando a gente sai do alimento peixe e começa a caminhar para dentro da salsicha, para dentro do presunto, apresuntado, hambúrguer industrializado e nuggets. Então é muito melhor, nutricionalmente falando, consumir o peixe congelado ou enlatado do que a gente entrar na onda do fast food e do produto industrializado. É extremamente bem-vinda a escolha e é muito bom. Mas aí tem alguns detalhes que eu quero trazer. Oi, Adri, bom dia. Adriano. Oi, Adriano, bom dia. Alguns detalhes que eu quero trazer, que é o seguinte: quando a gente comenta sobre essa questão dos peixes, existem alguns peixes que têm uma quantidade especial de ômega 3, né? E aí alguns pacientes, algumas pessoas falam, normal, ômega 3, eu vou ali na farmácia e compro chia, óleo de chia, eu compro óleo de linhaça, né? Óleo de qualquer outra coisa. Lembrando, quando a gente fala de óleos de vegetais, né? Chia é um vegetal e linhaça é um vegetal, o ômega 3, que é verdadeiro e existe lá dentro, ele não se transforma em molécula anti-inflamatória. O que é molécula anti-inflamatória, Alexandre? É exatamente o papel que a gente quer desenvolver no paciente com câncer, que normalmente existe uma ação inflamatória das células cancerígenas, principalmente quando ela começa a ter uma atividade maior, que é o que o ômega 3 vai fazer. Ele vai reduzir esse processo inflamatório, tanto ajudando na imunidade, quanto também na desnutrição ou nos tratamentos de quimio, radioterapia e cirurgia. Esses processos todos são inflamatórios e se eu tenho uma molécula ativa como o ômega 3 dos peixes para ajudar o paciente, é infinitamente, vou repetir, infinitamente maior do que o ômega 3 presente no óleo de soja, ou nos óleos de forma geral, ou no óleo de chia, ou no óleo de linhaça. Eu tenho realmente a molécula que vai fazer diferença. Mas o que muda no ômega 3 da chia, do ômega 3 da linhaça? Muda essas duas palavras. Quando você consome o salmão grelhado, ou você come atum, sardinha, arenque e cavalinha, vou até repetir, quando você consome atum, sardinha, arenque, cavalinha e salmão, você consome o ômega 3 de melhor qualidade, que ele é chamado de ácido eicopentasaenoico e ácido docohexaenoico. É o famoso EPA e DHA. Vou deixar até escrito aqui. Quando as pessoas vão comprar suplementos, normalmente se coloca essa substância, né? EPA e o próprio, deixa eu colocar outro, DH, tá tremendo a tela porque eu estou escrevendo, DHA. Vocês vão encontrar bastante nos suplementos de ômega 3, está escrito isso. Ômega 3 de origem animal, se for vegetal não vai ter nenhuma dessas substâncias. Então o primeiro, que é o EPA, é escrito em inglês, por isso está embutido, né? Ácido eicopentasaenoico, e o outro DHA é ácido docohexaenoico. Esses dois ácidos são as moléculas ativas do ômega 3, porque o ômega 3 tem vários tipos de moléculas. Essas duas são as principais e que vão ter o papel especial, tanto no controle da inflamação do câncer, em cirurgia, quimioterapia, radioterapia, e também na desnutrição caquexia. É extremamente grave essa desnutrição, porque ela é um processo inflamatório e essas substâncias ajudam a recuperar esse paciente. Bom dia, Gilmar. Como é que você está, meu caro? Seja muito bem-vindo. Entrou aqui também a Lara. Oi, Lara. Bom dia, querida. Como é que você está? Então, olha que interessante. Quando a gente fala de óleo de chia, óleo de linhaça, vou falar um número absurdo. Você teria que consumir 1.000 litros de óleo de chia, 1.000 litros de óleo de linhaça, 1.000 litros de óleo de soja para que você convertesse 1 grama de EPA. Ou seja, humanamente impossível, né?
né? Acho que nenhuma baleia consome 1.000 litros de algum alimento, de alguma substância. Eu acho, não sou especialista em nutrição marinha. Mas para o ser humano isso é impossível. Não existe lógica nesse consumo. O nosso fígado ele tem uma capacidade limitada de transformar o ômega 3 vegetal em um ômega 3 ativo, que é o EPA e o DHA. Né? De forma alguma eu estou contraindicando o consumo de alimentos vegetais, mas para esse quesito anti-inflamatório ele não é válido. Né? Acho que é importante a gente destacar isso. E poucas pessoas sabem disso. É só 1% daquela substância, de 1 a 0,2%, é transformado o ômega 3 vegetal em animal. Lembrando que se eu estiver falando de uma criança, o fígado de uma criança ele é imaturo para fazer essa conversão. É mais difícil ainda. De novo, reforçando a importância da oferta de peixe na introdução alimentar de crianças, claro, tomando cuidado com os espinhos. Então aí a gente começa a fechar o caminho para os nossos amigos aí no sentido de imunidade e melhora do tratamento, que são, vou repetir, salmão, cavalinha, arenque, atum, todos eles são positivos para a oferta de ômega 3 de boa qualidade e esses alimentos vão ser interessantes para a sua saúde e a saúde desse paciente, para a imunidade desse paciente. Aí entra um ponto importante que é o modo de preparo, né? Que eu vou falar desses peixes, que é o seguinte: muitas vezes a pessoa quando vai preparar o peixe, ela faz esse peixe frito, né? Quando eu faço um peixe frito, eu estou aumentando a oxidação, eu estou aumentando o processo inflamatório dentro do seu corpo. Alexandre, é proibido comer frito? Não. Proibido se torna desejado? Não, não é proibido. Mas se o seu foco for cuidar da alimentação no sentido de oferecer uma molécula interessante, que é o ômega 3, quando você frita, você destrói o ômega 3, especial que protege o organismo. Quando você assa, você destrói o ômega 3. Poxa, eu pensei que assado era bom. Assado é ótimo, você vai oferecer proteína, vai oferecer ferro, vai oferecer zinco. Mas essa molécula ômega 3, ela é muito sensível, então você vai perder ela. Né? Se o seu quesito é consumir esse peixe, você vai perder ela, então não vale a pena. Bom dia, Eveline, como é que você está? Para você não perder, né, você precisa preparar ele como? Alguns peixes as pessoas têm hábito de comer cru, cru é uma boa opção, ou grelhado. Você faz a grelha nele, né? Você põe a grelha não consegue destruir porque o tempo de cozimento da grelha é muito rápido, é muito pequeno. Então, dessa maneira, você tem a possibilidade de conseguir fazer a oferta dessa situação, dessa substância. Né? Dessa maneira, o que eu quero valorizar? Quando for comer o salmão, quando for comer o atum, a sardinha e ele estiver cru, você, em vez de assar, em vez de fritar, você grelhar ele, colocar ele na grelha. Se você for comer o salmão, dá preferência para o consumo. Eu vou tentar arrumar meu celular porque ele está saindo aqui do meu espaço de gravação. Quando você for, por exemplo, fazer o salmão, você dá preferência para ele fazer grelhado ou consumir ele cru. Outro ponto importantíssimo que poucas pessoas normalmente fazem, casas japonesas normalmente tem, é dar preferência para o peixe que eu vou ter a opção no sentido de pele, né? Salmão com pele. E aí dessa maneira, se ele é salmão com pele, e o que eu vou fazer? Eu vou oferecer uma quantidade altíssima de ômega 3. Eu vou conseguir ajudar bastante o paciente nesse sentido. A Eveline perguntou aqui para mim, melhor consumir o peixe como ceviche? Ceviche é uma excelente opção. Né? Um peixe maravilhoso, excelente opção. Agora, o melhor eu sempre falo, você decide, Eveline, se ele é grelhado, se ele vai ser assado, se ele vai ser cozido, se ele vai ser cru, você decide o melhor. No quesito ômega 3, que meu foco sempre eu fico focado na nutrição e a gastronomia, eu deixo para cada um escolher o que é melhor, no foco ômega 3, as opções são ele cru ou ceviche, ou a gente vai ter ele grelhado, ou ele vai ter cru, ceviche e grelhado. Ponto.
cru, ceviche e grelhado. Essas 3 opções vão oferecer uma quantidade melhor de ômega 3. Então esse é o ponto principal, modo de preparo. Não adianta nada eu comprar um peixe de excelente qualidade e fritar ele. Eu não vou conseguir obter os benefícios que ele tem. Até mesmo assar eu vou perder esse ômega 3. Né? Olha que interessante. E o mais importante, existe uma criminalização, eu falo criminalização porque é desrespeitoso isso, com o salmão de cativeiro, né? Durante um tempo foi divulgado, não consuma salmão de cativeiro, salmão é ruim. Eu não vi a mesma campanha contra as carnes industrializadas, que a gente sempre comenta aqui, hambúrguer, nuggets, eu não vi a mesma condenação. Então colocaram na cruz o salmão de cativeiro como um alimento péssimo, como gordura péssima e tudo mais. Só que, olha que engraçado, a gente sabe que o peixe de cativeiro ele tem uma quantidade um pouco diferente de ômega 3 do peixe selvagem. Isso já é conhecido. A literatura já coloca isso, artigos científicos já colocam. Só que a quantidade de ômega 3 no peixe de cativeiro, de água profunda, ela é tão alta que mesmo quando ele é de cativeiro, ele já está acima do que você precisa durante o dia. Acima no sentido positivo, não que vá prejudicar você. Então, mesmo você consumindo salmão de cativeiro, ele já tem mais ômega 3 do que você precisa ingerir no dia. Ah, prova para mim, Alexander. Provo. Você pode entrar na internet agora e procurar Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, que foi financiada pelo Ministério da Saúde, ou seja, eu tiro o conflito de interesse, né? Porque existe um conflito muito grande nas informações. E aí, quando você pega esse peixe da tabela TACO, que é a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, que, por sinal, foi desenvolvida por 2 colegas meus, a Renata Padovani, né, que teve um trabalho excelente, ela é nutricionista, é muito preocupada com a qualidade dessa informação, né, e o Dag Mendonça. Se você procurar esses 2 nomes, você vai encontrar na tabela, né, tanto o Dag Mendonça quanto a Renata Padovani, que é nutricionista, eles têm uma preocupação gigante, são vários outros pesquisadores envolvidos e a gente sabe o bastidor dessa pesquisa. Então, se você for procurar lá na tabela, você vai ver salmão. Não vai estar escrito salmão de cativeiro, mas eu questionei o Dag, que foi um dos responsáveis pela compra desses alimentos, eu falei, Dag, onde que você comprou esse salmão? Onde que a TACO comprou esse salmão? Alexander, esse salmão veio do Chile, que é o salmão de cativeiro. Ou seja, o peixe de cativeiro é o que está sendo analisado nessa tabela e é o que tem uma quantidade altíssima de EPA e DHA. Quando eu falo altíssima, eu estou falando num peixe salmão grelhado com pele com mais de 1 grama de EPA. É uma quantidade extremamente alta, utilizado até mesmo em pacientes que estão fazendo quimio e rádio, porque ele precisa de uma quantidade maior. Então, estou falando de mais de 1 grama de EPA. Se eu falo do ácido docosahexaenoico, né? Às vezes eu embaralho para falar esse nome, docosahexaenoico, ele é uma substância que é importante para a inteligência, principalmente de crianças, e normalmente a gestante precisa consumir 200 mg por dia. Sabe quanto que ele tem? Mais de 1 grama de DHA. É extremamente alto. E eu estou falando de 100 gramas de alimento, é um filezinho, um pedacinho pequeno assim, com pele. É muito pouco. A pessoa, quando vai num restaurante japonês, come muito mais de 100 gramas. Até mesmo uma criança come mais de 100 gramas de peixe ali dentro. Dessa maneira, vocês percebem como a mãe natureza, como alimento, ele é riquíssimo em alimentos de qualidade? Claro, você tomando cuidado de preparar de forma certa. Preparou errado, você vai ter problema também, né? Então, eu vejo o brilhantismo que tem na mãe natureza e nesses alimentos, né? Isso que acho que é importante deixar destacado e que as pessoas valorizem e consumam mais peixe, caso ela tenha algum medo por conta de metal pesado que não tem, por conta de antibiótico que não tem, por conta de não ter gordura de boa qualidade, porque a gente sabe que tem uma gordura de excelente qualidade, né? Aí tem uma pergunta aqui, se consumir sem pele faz muita diferença? Tem uma diferença, aí você ter que comer o dobro de quantidade, né? Então, ao invés de comer 100 gramas do salmão com pele grelhada, você come 200. A pessoa fala, nossa, que bom, vou até comer mais para atingir ômega 3. Né? A pele concentra bastante ômega 3, você consumiria o dobro.
Então você já conseguiria, além de fornecer uma proteína de excelente qualidade, você também estaria ingerindo o ômega 3 para cuidar da sua imunidade, cuidar da sua saúde, cuidar de você e principalmente no processo inflamatório do câncer, que é muito delicado. A gente precisa ficar atento a isso. Se eu pego até o atum ou a sardinha enlatado, excluindo o óleo, que não é necessário, você também tem EPA e tem DHA. Não nessa quantidade altíssima que a gente encontrou no alimento chamado salmão, mas você encontra uma quantidade que é fonte para a sua saúde, que é protetora à sua saúde. Tá bom? Então, eu quero aproveitar para agradecer a sua presença e fazer um anúncio. Hoje eu vou começar a divulgar um livro de receita chamado Vencendo o Câncer. Esse livro de receita chamado Vencendo o Câncer, eu vou começar a fazer a divulgação dele. É um livro gratuito, né? Eu falo livro, mas é um e-book gratuito, que você vai ter a possibilidade de ter várias receitas que ajudam a imunidade, que melhoram a imunidade, e eu vou deixar depois, né, no link da bio, a possibilidade de você ter acesso a esse livro. Esse livro vai ser disponibilizado só no dia 28 de janeiro, uma quinta-feira, no qual vai ter um evento que eu vou divulgar com mais detalhes para vocês também. Deu uma travadinha aqui. Hoje ele está travando um pouquinho mais. Imagina, Renata, eu nem vi você entrar. Me desculpa, querida. Imagina, Eveline. Obrigado pela atenção. Com certeza, todos serão muito bem-vindos. Eu vou deixar o link da bio em relação a esse livro. Eu já tenho um vídeo de eu experimentando uma das sobremesas, que é um pudim de chia com frutas vermelhas, né? Depois eu vou mostrar esse vídeo, eu vou divulgar ele para vocês conhecerem. E tem outras receitas também que a gente vai disponibilizar para que vocês possam aumentar a imunidade, né? A gente quer que o paciente, as pessoas de forma geral e também as pessoas com câncer, que é o principal foco meu, aumentem a imunidade. É fundamental que isso aconteça. E já aproveito também para falar, né? A Pri é minha auxiliar e minha esposa querida, ela vai me deixando os papéis e eu vou lendo aqui. Na semana do dia 25 a 29 de janeiro, que vai ser semana que vem, de segunda a sexta, vai mudar o horário da minha live. Eu vou fazer essa live à noite, depois eu passo o horário direitinho para vocês. Em vez de fazer de manhã, na semana do dia 25 a 29, a live vai ser transferida para a noite, mas eu passo os detalhes dos horários e fica atento na minha rede social, porque eu vou colocar para vocês o link para vocês se cadastrarem para receber o e-book gratuito, 100% gratuito, Vencendo o Câncer e Aumentando a Imunidade. É fundamental que a gente melhore a imunidade para que a gente possa cuidar cada vez melhor das pessoas. Lembrando que o livro só estará disponível no dia 28. Antes ele não vai estar disponível. E só vai estar disponível para as pessoas que fizerem o cadastro nele. Se você estiver vendo esse vídeo depois do dia 28, provavelmente você não vai conseguir ter acesso a ele, tá bom? Né? Então eu já peço depois para vocês deixarem os dados, o cadastro, para que vocês tenham a possibilidade de conhecer o livro a partir do dia 28. O Wellington entrou aqui no final, eu acho que pronuncia Wellington, eu acho que é Wellington. Eu quero agradecer a presença de todos aqui e desejar um excelente dia para vocês. Assim que acabar a live, eu vou deixar um post, né, que é uma foto da live, e eu quero que você deixe um comentário. O que você aprendeu hoje? O que teve de novidade aqui dentro que você não encontra em outras redes sociais? Um excelente dia para todos e todas.